Ô Sakamoto, você escreveu também que o general Heleno quis espionar o presidente Lula enquanto ele próprio era o vigiado sob Bolsonaro, né? Não, é muito bom. O roteirista dessa grande chanchada chamada Brasil, né, tá extremamente criativo ultimamente. Ele sempre foi criativo, mas é que tá, ele tem, na verdade, tem tido rompantes dessa de autoficção interessantíssimas, né? Houve um furo da Renata Agostini, colega nossa do jornal O Globo, né? Que apontou o seguinte: vamos lembrar uma coisa primeiro. O governo Jair Bolsonaro foi acusado de utilizar um software espião israelense, comprado inclusive na administração Temer, o First Mile, que é um software que ele não é que ele está grampeando a voz, a conversa dos celulares, não. Ele é safadinho de outra forma. Ele monitora o deslocamento da pessoa que está carregando o celular. Então você sabe com quem que ela esteve, tipo, onde ela esteve, que horas ela esteve, que na hora. E aí, fazendo cruzamento com outros monitorados, você pode descobrir reuniões, você pode descobrir encontros, e a partir daí, né, utilizar isso para suas necessidades políticas. Pois bem, o governo brasileiro comprou o software, e ele foi usado, né, pela Agência Brasileira de Inteligência, né, de forma ilegal, sem autorização, naquilo que ficou conhecido como a BIM paralela, né? E o que que acontece? A gente tinha ficado sabendo já de muita gente que tinha sido monitorado, né, por isso. O próprio Alexandre de Moraes, Gilmar Mendes, o governador Camilo Santana teria sido também, Rodrigo Maia, Jean Willis, Joyce Hasselmann, Davi Miranda, o Glenn Greenwald, Leandro Demore, um monte de gente que também teria, e a lista é muito maior. Só a gente não sabe ainda porque o Procurador-Geral da República, Paulo Gonet, não liberou, porque fala que isso pode atrapalhar a investigação. Pois bem, o que que aconteceu? Agora, né, a gente descobriu, né, pela revelação da Renata Agostini, que o general Heleno também teria sido uma das pessoas que foram monitoradas, que foram espionadas ilegalmente utilizando o software First Mile. Ou seja, um dos principais conselheiros de Bolsonaro, assessor direto, best friend forever do presidente da República, pelo menos é o que ele falava, né? Foi monitorado ilegalmente pela própria equipe. Por quê? Porque o ministro, ex-ministro Heleno, ele chefiava o Gabinete de Segurança Institucional, que, por sua vez, era onde a ABIN estava alocada. Então, é aquela coisa, o Heleno, e aí vamos lembrar uma coisa interessante. No dia 5 de julho de 2022, e isso está naqueles autos, né, que ajudaram, que na hora que foi revelado aquela ação do 8 de fevereiro contra os golpistas, contra os militares, um dos pontos principais era essa reunião ministerial de Bolsonaro de 5 de julho de 2022, em que eles discutiram abertamente golpe, né, formas de ajudar o golpe. E o Heleno, naquela reunião, propôs acompanhar e vigiar a campanha do Lula e do Bolsonaro, mas do Bolsonaro é a campanha amiga. Agora, o do Lula, ou seja, vigiar, espionar a campanha do Lula. Mal sabia o Heleno que quando ele estava propondo espionar a campanha do Lula, o Bolsonaro já estava espionando o Heleno. É claro que o Bolsonaro vai dizer que talvez que não foi ele, que foi alguém lá, mas quem estava na frente de tudo isso é o Alexandre Ramagem, que é uma pessoa muito próxima da família Bolsonaro também. Então, o que que acontece? É uma situação muito doida, porque a pergunta que se faz é se é espião que espiona. Espião também tem 100 anos de perdão, Diego. Por final, tem um ponto que é o seguinte: abre uma questão interessantíssima. O Bolsonaro é paranoico. Ele olha a sombra e começa a xingar a própria sombra. Ele sempre confiou nele mesmo, não deveria, mas ele sempre confiou nele mesmo, mas também dos filhos dele da política, né? Então, o que que acontece? Eu alertei aqui em janeiro que certamente a gente ia descobrir em algum momento que ele não estava só investigando, espionando os adversários e críticos, ele estava espionando também os dele por conta disso, os aliados, né? E aí apareceu o Gustavo Gayer, que é deputado federal hoje, mas era youtuber também, outras pessoas do bolsonarismo que também tinham sido espionadas pelo software, mas agora chega a joia da coroa, chega o Augusto Heleno. Se o seu governo foi capaz de espionar um general que era, como eu disse, o seu best friend forever, imagine o que ele fez com os críticos e os adversários. É um governo que não só não jogou dentro das quatro linhas da Constituição, Diego, como rasgou, queimou, picotou e pegou as cinzas e espalhou pelo vento. Augusto, várias, né? Várias pessoas espionadas. Esse é um outro traço, né, que foi descoberto aí do governo Bolsonaro.
Um outro taço, mas que reforça as palavras do Sakamoto. Novidade, a bem da verdade, não é, né? Nós sempre soubemos que o ex-presidente Bolsonaro, e seu núcleo duro de apoiadores, que também, concordo com o Sakamoto, deve ter sido espionado, nunca prezaram pelo Estado Democrático de Direito, nunca prezaram pelo respeito à intimidade, nunca prezaram por nenhum preceito aí de boa convivência, para dizer o mínimo, né? Então, essas espionagens feitas por uma agência de inteligência que é objeto de intensas críticas, para mim não é novidade nenhuma. Ao longo desses 13 meses na Secretaria Nacional de Justiça, houve uma interação grande por razões da própria Secretaria Nacional de Justiça com a ABIN. Quero acreditar que essa nova gestão é uma gestão diferente, é uma gestão que está, de alguma forma, tentando limpar esses, eu não chamaria resquícios, porque eles são mais resquícios, eles estão entranhados ali no núcleo dessa agência para se transformar, eventualmente, se é que nós temos a necessidade de ter uma agência nesses moldes, em algo de excelência que preste um bom serviço para o país. Mas vai ser muito difícil, e aí esse trabalho do governo atual e eu falava isso desde antes da eleição do presidente Lula, qualquer governo que entrasse e tirasse Bolsonaro teria que fazer um governo de reconstrução, né, em todas as áreas, porque o ex-presidente destruiu ali uma série, para não dizer quase a totalidade de instituições brasileiras. Esse trabalho de reconstrução não vai acontecer da hora do dia para a noite, leva tempo, e eu tenho a certeza, principalmente por ter passado esses meses no governo, que o presidente Lula, seus ministros e todos os auxiliares estão fazendo um excelente trabalho de reconstrução das nossas instituições. Cris, o ex-presidente Bolsonaro não poupou ninguém, né? De opositores a aliados monitorados pelo First Mile. Pois é, Diego, eu estava aqui ouvindo vocês e pensando em alguns outros ângulos também. Eu acho que, de um lado, tem um fator muito preocupante dessa proposta de o general se oferecendo para espionar a principal campanha da oposição, a única com chances de vencer o então presidente. E isso, para mim, é parte da trama do golpe, né, Diego? Vamos falar aqui em bom português que isso é um ato antidemocrático, é uma forma de você fraudar, né, de você alterar o resultado da eleição. Se você tem, por uma agência de inteligência pública, você usa as instituições e a máquina do governo para fazer o enfrentamento das eleições de um jeito ilegal, né? Espionando, fazendo, enfim, práticas ilícitas para chegar e alterar o resultado final. Acho isso muito, me chamou a atenção, muito preocupante. E o que o Sakamoto escreveu, eu li a coluna dele agora há pouco, é, sobre espionar o núcleo, que é o núcleo dito de confiança. E fiquei aqui imaginando que eu não duvidaria, não me surpreenderia se a própria família fosse espionada também, porque a gente sabe que dentro da própria família, no clã ali, tem guerra interna. Então, assim, eu fico me lembrando de duas séries. Eu me lembrei de Succession, onde a disputa ali do poder, pelo poder leva os irmãos à briga e a práticas ali pouco democráticas entre eles mesmos. E eu lembrei de Vale o Escrito, que aí nos lembra das práticas de máfia, né? É uma coisa de ninguém confiar em ninguém, todo mundo está em guerra com todo mundo. Acho um sinal aí para a gente pensar. Vou deixar, não estou comparando ninguém com nada, só me lembrei aqui de duas séries, que eu assisto muita série. E fiz essa associação meio maluca. Não sei se faz sentido para alguém, mas foi o que me ocorreu, Diego. Boa, boa Ô, Cris, lembrança. desculpa me meter, mas eu falar aproveitando em séries, né? Tipo, eu sempre, na verdade, quando eu penso em alguns membros da família Bolsonaro, eu penso, na verdade, em uma mistura de outras séries, né? House of Cards, porém, sem a genialidade e sem aquela malícia inteligente, e Handmaid's Tale, né? Eu misturando as duas, assim, um conto de Aia com... Conto de Aia não precisa tirar nada, é aquilo lá mesmo, né? E um pouco House of Cards, assim, né? Mas você colocou duas que misturadas fazem bastante sentido também. Verdade, né? E o roteirista do Brasil também capricha bastante aqui na nossa série Nossa. vivenciada por todos nós.